Deus, a paz do Senhor, que o Senhor abençoe o seu lar, a sua família. Mais uma vez estamos aqui juntos. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar acompanhando os meus vídeos, assistindo meus vídeos. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu quero profetizar que Deus abençoe sua casa, que o seu lar haja paz, haja harmonia, haja felicidade, haja prosperidade, porque esse é o desejo do nosso coração e do coração de Deus ainda. Lembrando a você que todos os dias, às 6 horas da manhã, né, estou sempre fazendo um vídeo e colocando às 6 horas da manhã e às 18 horas também, e à noite, às 22h30, eu faço uma live, né, onde eu trago a palavra de Deus e no final a gente ora consagrando o copo com água para a honra e glória do Senhor. Então, se você ainda não entrou na minha live, entra. Será hoje, às 22h30. Quero te ver lá, hein? Quero te ver lá. E não esqueça de deixar o seu joinha, que isso ajuda muito o canal. E a palavra que eu trago hoje, irmão, se encontra lá no Salmo de número 73, versículo 25, que diz assim, ó. A quem tenho eu na terra? Não, perdão. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A quem tenho eu no céu, senão somente a ti? E na terra não há quem eu desejo além de ti. Esse salmo, irmãos, foi o Asaf. Asaf era um cara que adorava a Deus, que tocava, ele era regente da banda lá do Salomão, da orquestra de Salomão. Era um homem a qual estava sempre na presença do Senhor. Era um homem a qual estava adorando sempre ao Senhor. Mas Asaf começou a abrir os olhos para a prosperidade das pessoas que não estavam indo na igreja. Asaf começou a abrir os olhos para as pessoas que estavam distante da igreja, distante do Senhor, mas estavam prosperando, estavam enriquecendo. E muitas vezes acontece na nossa vida, né? Muitas vezes você fala assim, nossa, Senhor, eu estou direto na igreja, mas as coisas não vêm, é só luta, é só adversidade. Estou contigo, dizimando, ofertando, é amarração, é tudo travado. E aquela pessoa que não vai na igreja, a gente vê ela andando bem vestida, carro bom, casa boa, viajando, passeando, e muitas vezes a gente diz assim que a gente está na igreja, está buscando a Deus, é tanta luta, é tanta adversidade, que nós não conseguimos, né, uma folga, por exemplo, isso, né? Então Asaf começou a abrir esses olhos dele. Asaf começou a olhar para essas coisas. Então Asaf começou a o quê? A observar a vida do próximo, do ímpio, como muitas vezes nós fazemos. Como muitas vezes nós fazemos com as pessoas. Então Asaf começou a olhar, começou a pensar e talvez, conjecturando aqui entre nós, até pensou em desistir. Eu acho que eu não vou mais servir a Deus, não. É melhor não, porque o ímpio está bem melhor do que quem está dentro da igreja. Então Asaf começou a pensar isso. E muitas vezes o inimigo coloca na mente das pessoas, nos olhos das pessoas, e abre os olhos carnais e começa a pensar dessa forma. Se você anda pensando dessa forma, meu amado irmão e irmã, pode parar com isso, pode repreender em nome do Senhor Jesus. Então, ele começou a olhar para as pessoas que não estavam buscando a Deus, mas viviam uma vida próxima, uma vida de regalias, uma vida abundante, sabe? Então começou. E ele começou a fazer o quê? A questionar Deus, né? Ele começou. Aí ele fala aqui no Salmo, no versículo 4, ó, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Então o ímpio não tinha medo de morrer. Curtia, bebia, fazia o que quisesse, né? E não se acha em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Então Asaf estava ali, ó, trabalhando, tentando conquistar e não estava conquistando. Ele começa a olhar para quem? Para o ímpio, que não trabalhava, mas estava bem, né? Os olhos dele são inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos
e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. O que é o poder? O dinheiro deixa o homem assim, deixa o homem arrogante, deixa o homem poposo. Eu sei, eu mando, eu que faço, eu que falo. E Asaf começou a olhar para essas pessoas. E ergue a sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra. Falam mal de Deus, escarnecem de Deus, mas andam com a vida bem tranquila. É o que acontece hoje em dia. Quantas pessoas não fazem isso, irmãos? Você prega o evangelho para alguém, eu já conheço Deus, rapaz. Sabe? Escarnecem, não valorizam a palavra. Quantas pessoas tem no nosso meio assim, irmão? Nos dias de hoje. Naquela época não era diferente. Aí, ele vai olhando, perdão, irmão. Aí ele começa a questionar Deus por causa disso. Aí ele começa a dizer, né? Aí ele cai o quê? Em contradição. Por quê? Porque é a palavra de Deus, irmãos. E olha só no versículo 12, ele fala assim: e estes ímpios são de toda a vida, estão sempre em segurança, e lhes aumentam o quê? As riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, lavado as minhas mãos na inocência. Ele está vendo a riqueza dos ímpios e está falando, em vão ter lavado o meu coração, ter estado na minha inocência diante do Senhor. Aí ele fala aqui, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Olha só, o sofrimento de Asaf estava tão grande. Quantas pessoas estão sofrendo porque olha para a vida do próximo, porque a vida dele não está andando, mas a do próximo, do ímpio, está andando. Isso aflige o coração. E ele fala aqui, se eu dissesse também falaria assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Até que ele entrou aonde? No santuário de Deus. Asaf estava falando tanta coisa, estava triste porque estava buscando a Deus e não estava prosperando. E ele estava olhando para a vida dos ímpios, como acontece hoje, irmãos. Muitas pessoas olham para a vida do próximo, sabe? Porque conquista, porque vence, e ela está na igreja, ela não consegue conquistar nem vencer. Mas calma, é você buscar a presença de Deus, que Deus vai te abençoar. Aí ele fala assim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Irmãos, o homem aqui na terra ele pode conquistar tudo. O homem aqui na terra ele pode vencer, ele pode conquistar. Mas o maior importância, se ele, da vida dele, se ele não se converter, tudo que ele conquistou vai ficar aqui, porque não leva a nada. Aí ele fala aqui, certamente tu o puseste em lugares escorregadio e tu lançaste em destruição, como cai na desolação, quase um momento ficam totalmente consumidos de terrores. No versículo 21, assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Quando ele começou a entender que o fim dos ímpios era o inferno, aí o coração dele, opa, tem aí coisa errada aí, eu tenho que parar de estar olhando para a vida dos outros. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante mim. Olha só, hein? Depois de tanto ele julgar a vida dele, comparando a vida dele com outras pessoas, ele viu que o fim daquela pessoa lá era pior do que o dele. Que o dele era melhor, que ele estava buscando a Deus, mas ele tinha certeza da salvação, que ele estava buscando a Deus, que ele ia morar num lugar melhor, na morada boa. Irmãos, nós precisamos parar de estar olhando para a vida das pessoas e começarmos a olhar para nós mesmos. Como é que nós estamos servindo ao Senhor? Como é que nós estamos glorificando e exaltando esse Deus maravilhoso e tremendo? E é isso que nós temos que fazer. Todavia estou contínuo contigo, e tu me seguras pela minha mão direita. Guia-me com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Olha só, ele está falando da salvação dele. Irmãos, precisamos parar de olhar para a vida dos outros e olhar para nós. Precisamos buscar a esse Deus maravilhoso e tremendo. A esse Deus que quer te salvar, que quer te libertar, que quer te trazer o quê? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra a vida que você tinha e que você está levando hoje. As lutas vêm, as adversidades vêm, mas nós temos um Deus
que nos protege e nos guarda. Amém, querido? Continue firme. Deus é com você em todas as áreas da sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo teu filho e tua filha, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha fortalecer eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E se você gostou dessa mensagem, não esqueça de deixar o seu joinha e compartilha. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.